Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Meus irmãos, você que nos visita nessa noite também. Agora nós vamos para um momento de reflexão na palavra de Deus. Eu quero pedir a atenção de todos. Mas antes, eu queria falar... Antes eu queria fazer algo com vocês. Quem está com o celular aí? Levanta a mão. Pronto. A gente vai fazer o seguinte, não é interessante, né, nem é correto você ficar mexendo com o celular na hora da pregação, mas hoje a gente vai abrir uma sessão, porque eu quero que vocês vejam uma coisa no celular de vocês, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, quem está com o seu celular aí, você vai abrir o seu celular, tá? E aí você vai abrir aí nas configurações do seu celular. Então você abre aí na configuração do seu celular, certo? Quem tem iPhone, que não é o meu caso, você vai entrar em ajustes, aí você vai encontrar a opção tempo de uso. Acho que tem essa opção aí, tá? E quem como eu usa Android, você vai entrar em configurações. Aí você vai procurar aí bem-estar digital e controles parentais. Acho que é isso. Todo mundo encontrou? Tá? Então, se você ver se você encontrou. Configurações, iPhone, tempo de uso. Android, bem-estar digital e controle parental. Você vai clicar aí e aí vai aparecer o seu tempo de uso hoje do seu celular. Tá? Vamos lá, e aí, vamos ver mais ou menos aqui quanto vocês usaram o celular hoje? Muito bem. Alguém se voluntaria a compartilhar com a gente? Vamos lá. Valéria, quanto tempo você usou hoje seu celular? 4 horas e 49 minutos, tá? Desse tempo, Valéria, quanto tempo você gastou aí em redes sociais, Instagram, WhatsApp? Normalmente tem aí. O YouTube. Consegue ver? Mais alguém que possa compartilhar a quantidade de tempo? Juliana? 7 horas. Senhor... Manu? Misericórdia. 8 horas. Mais alguém queira compartilhar? 7 horas e 15 minutos. 5 horas, 2 horas. 9 horas e 4 minutos. 5 horas. Quase 8 horas. Gente, olha isso, hein? Agora vamos guardar o celular para a gente poder refletir na palavra. A minha intenção era levar vocês a refletirem o quanto que nós temos usado celulares nos dias de hoje. Né? Aqui nós tivemos 6 horas, 7 horas, 9 horas de uso. Agora eu quero que você acompanhe comigo um cálculo. Vamos aí. Nós tivemos quem usou menos aqui usou 2 a 3 horas. Quem usou mais usou 9 horas. Então vamos fazer uma média aí de 5 horas por dia. Agora vamos calcular aí 5 vezes 7. 35 horas por semana. Agora vamos lá 5 vezes 365. 1.825 horas por ano. Divide isso por 24. 76 dias por ano. Se você está usando 5 horas, que é a nossa média aqui, você está desperdiçando ou gastando 76 preciosos dias da sua vida por ano no seu celular. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema. Eu quero chamar você a curvar a sua cabeça e orar junto comigo.
Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor me abençoe e abençoe cada um dos meus irmãos, jovens e adolescentes que estão aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a ter uma vida mais honrada, uma vida consagrada a Deus, uma vida útil e eficiente para o louvor da Tua glória. Nos ensina a ter sabedoria no uso dos aparelhos digitais, das redes sociais, para que possamos, ó Pai, fazer bom uso e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o tema da nossa mensagem, ou do nosso estudo nessa noite é redes sociais e o nosso coração, postando para a glória de Deus. Veja, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra do Senhor diz, e a Manu vai colocar aqui para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, é óbvio que não há nenhuma menção a redes sociais. Não há um versículo nomeando o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, que já ficou no passado. Não há. Mas existem princípios, né? Existem verdades imutáveis que nos orientam em como nós devemos proceder em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se ele diz, ou façais qualquer outra coisa, eu posso chegar à conclusão de que há uma ordem de Deus aqui, que ao usar o celular, ao usar as redes sociais, eu devo fazer isso para a glória de Deus. Eu devo fazer isso a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Veja, as redes sociais, e é interessante essa expressão, rede social. A ideia de rede social significa uma rede que integra as pessoas, que leva as pessoas a se socializar. Isso existe desde o princípio do mundo. As pessoas têm o interesse, as pessoas gostam, as pessoas precisam se socializar. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem. E depois que Deus criou Adão, do pó da terra, ele olhou para toda a criação e disse que o que Deus criou era bom. Mas teve algo que o Senhor olhou e não achou que era bom. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ao ver o homem sozinho, Deus se incomodou com aquilo e viu que não era bom. Então Deus fez o homem dormir um profundo sono e tirou dele uma parte do seu corpo, uma costela, e então criou uma mulher, para que ele pudesse viver e socializar com essa mulher. Né? Então ali nós temos a primeira rede social, um homem e uma mulher. E isso foi algo maravilhoso. Nós fomos feitos como seres sociais. Criamos e mantemos relacionamentos de todos os tipos e em todas as áreas e todos os dias. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, nos relacionar. É interessante que quando Deus criou Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Adão estava só no jardim? Não. Quem que estava com Adão ali no jardim? Primeiro, os animais. Ele estava acompanhado dos animais. Também, quem estava mais com Adão ali no jardim? O próprio Deus. Deus visitava Adão todos os dias. Então, ele não estava sozinho. A grande questão é, os animais, os outros seres, segundo a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. O homem foi feito para governar sobre os outros seres. Então, por mais especiais, interessantes e maravilhosos que os animais são, aos olhos de Deus, o ser humano foi criado superior aos animais. Então, Adão convivia com os animais, mas esses animais eram inferiores a Adão. E ele convivia com Deus, mas Deus era superior a Adão. Então, ele convivia com um ser superior e convivia com seres inferiores. Mas ainda lhe faltava alguém que fosse
igual a ele. E é por isso que Deus então cria a mulher, para que eles possam se relacionar. Então eles são colocados ali no jardim, e Deus então diz, olha, de toda árvore do conhecimento do bem, ou de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E aí nós temos ali o surgimento da figura enigmática da serpente, que mais à frente na Bíblia nós vamos descobrir que é a representação de Satanás, do inimigo de nossas almas. E aí, quando você olha para essa cena, eu já consigo imaginar o seguinte: a primeira rede social foi criada por Deus no Éden, certo? Porém, o pecado entrou na vida do homem, rompendo e dificultando os relacionamentos. Adão e Eva deixaram de seguir a Deus. Então, deixaram de seguir a Deus e passaram a seguir Satanás. Eva curtiu o fruto, o compartilhou com Adão, diz a Bíblia, e Deus então bloqueou Adão e Eva. E aí nós vemos como que o pecado traz complicações para as nossas vidas. E aqui nós já temos o primeiro princípio. O problema não é o seu celular, o problema não são as redes sociais, o problema está no nosso coração, o problema é o pecado. Nós é que somos o problema, porque nós não sabemos como usar. Nós, por conta do pecado, não temos sabedoria em como usar as redes sociais. As redes sociais revelam o coração. Nós devemos aprender a usá-las com discernimento, domínio próprio e com propósito. Olha que interessante. E nós devemos fazer isso buscando glorificar a Deus em cada postagem, curtida ou comentário. Vou repetir. As redes sociais revelam o nosso coração. E nós devemos usá-las com discernimento, domínio próprio e propósito, buscando glorificar a Deus em cada postagem, curtida ou comentário. Veja, as redes sociais fazem parte do nosso cotidiano. Pelo cálculo que nós fizemos aqui, você passa 76 preciosos dias do seu ano no celular. E não está muito longe das informações que nós temos. As pesquisas dizem que, em média, o brasileiro passa de 4 a 6 horas por dia nas redes sociais. Nós somos o país que mais se utiliza de redes sociais no mundo, para você ter uma ideia. E essas redes sociais fazem parte do nosso cotidiano. Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTuber. Mas será que nós estamos sendo intencionais com o nosso uso? Será que o uso das redes sociais está nos edificando, está trazendo glória a Deus? A Bíblia não menciona redes sociais, mas fala sobre comunicação, sabedoria, tempo, influência, orgulho e relacionamentos. E Paulo nos ensina que faça tudo para a glória de Deus, e isso inclui o uso digital. E a primeira pergunta que eu faço para você que está aqui nessa noite: dessas 4, 5, 6, 8, 9 horas que você passa por dia diante do celular, e isso tem trazido edificação para a sua vida? Você tem crescido como pessoa diante de Deus? Você tem glorificado a Deus através do uso do seu celular? E é esse o propósito da mensagem dessa noite. Eu quero desafiar você a glorificar a Deus através do uso do seu celular. Amém? Então, a ideia não é proibição, porque nós devemos entender que todas as coisas não são permitidas. Mas a palavra de Deus também diz que nem todas as coisas nos convêm. Nós devemos ter sabedoria no uso da tecnologia e daquilo que Deus nos deu. E eu queria compartilhar esse tema com você nessa noite através de 5 princípios para que nós possamos usar melhor as redes sociais. 5 princípios bíblicos. O primeiro princípio e a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é que as redes sociais revelam o que está em nosso coração. As redes sociais revelam o que está em nosso coração. Lucas 6:45. Olha o que nos diz o Senhor Jesus. Lucas
capítulo 6, verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler todos juntos essa última sentença? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que nós falamos revela o que está dentro da nossa alma, do mais íntimo do nosso coração. Se eu pudesse fazer uma aplicação ou uma adaptação dessa verdade bíblica que nos é ensinada por Jesus, eu diria o seguinte: os dedos digitam do que o coração está cheio. Aquilo que você publica nas redes sociais, os seus comentários nas redes sociais, os sites que você visita, as páginas que você segue, revelam o que está em seu coração. Se você entrar agora mesmo, você não vai fazer isso, mas se você entrasse agora mesmo no seu Instagram e você começasse a rolar o feed do seu Instagram, o conteúdo que ali está revela o que está no seu coração, porque ali está as páginas que você segue, os influenciadores que você acompanha, e aquilo vai mostrar se o seu coração está ou não longe de Deus. O que postamos reflete o que nós valorizamos. Aquilo que nós muito postamos é aquilo que nós mais amamos. Redes sociais podem ser um espelho do nosso pecado. Por exemplo, vaidade, inveja, carência. As redes sociais muitas vezes nada mais são do que um lugar de manifestação da carência de muitas pessoas. Mas ao invés de buscarmos a Deus, nós estamos usando as redes sociais para suprir as nossas carências e necessidades. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta: o que suas redes dizem sobre você? O que suas redes dizem sobre você? E aí tem um ponto interessante, porque hoje em dia nós criamos um avatar, uma espécie de um personagem, onde nós só mostramos para as pessoas aquilo que é do nosso interesse, aquilo que nós queremos que elas pensem a nosso respeito. Hoje, por exemplo, o uso, a criação dos filtros nas redes sociais, nós muitas vezes estamos revelando ou mostrando para as pessoas não aquilo que nós verdadeiramente somos, mas aquilo que nós queremos que elas pensem a respeito de nós. E aí tem um ponto interessante, porque isso leva ao quê? Comparação, inveja. Nós vivemos, por exemplo, uma época, adolescentes e jovens, depressão, ansiedade, uma ideia errada da sua autoimagem. Eu e minha esposa estávamos aconselhando há um tempo atrás uma adolescente, uma jovem bonita, temente a Deus, estudiosa, inteligente, mas ela estava depressiva. Por quê? Porque ela se sentia feia, e ela sentia que a vida dela era miserável. E por que ela sentia isso? Porque ela comparava a vida dela com aquilo que ela via nas redes sociais das pessoas. Nós devemos tomar muito cuidado. As redes sociais revelam o coração. Em segundo lugar, e não menos importante, as redes sociais podem nos roubar o tempo e o propósito. Redes sociais podem nos roubar tempo e propósito. Gente, agora eu quero que vocês reflitam. Eu olhei aqui no meu celular, né, quanto tempo eu usei hoje o meu celular. Aí está aqui. Eu assisti uma palestra no YouTube. 2 horas de YouTube. Tudo bem, pelo menos estava estudando. Mas o que me assustou não foi isso. O que me assustou foi ver que eu passei 2 horas no aplicativo do WhatsApp. 2 horas. Então, quando nós olhamos para o nosso celular, para as nossas redes sociais, nós vemos o quanto que elas têm nos roubado tempo. Tempo que nós poderíamos estar usando em outras coisas.
Tempo que nós poderíamos estar usando, por exemplo, para buscar mais a Deus, para nutrir relacionamentos verdadeiros e reais com outras pessoas. Porque muitas vezes hoje nós temos muito mais relacionamento no mundo digital do que no mundo real. E isso tem trazido uma distorção da realidade. É comum você chegar num restaurante, numa pizzaria dessa aqui em Bom Jesus, e você vê um grupo ali de adolescentes, de jovens, sentados em uma mesa, e não tem ninguém conversando, está todo mundo olhando para as telas. A Black Mirror. Nós estamos vivendo uma vida no mundo digital e estamos deixando o mundo real para trás. E deixamos de nutrir relacionamentos, fazer amizades verdadeiras, ter tempo de qualidade com nossos amigos, com nossos irmãos em Cristo, porque estamos desperdiçando muito tempo com relacionamentos digitais que muitas vezes são frios e distantes. É claro que as redes sociais também podem ser úteis. Alguém disse certa vez que a rede social aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Então nós devemos saber como usar. Se nós soubermos usar, é uma bênção. É uma bênção. Mas se nós não soubermos, pode se tornar uma maldição. Elas podem roubar o nosso tempo, elas podem tirar o nosso propósito. Imagina, 5 horas por dia. Imagina isso. 76 preciosos dias do seu ano. O que você poderia fazer? Você poderia, nesse tempo, vejam só, ler a Bíblia inteira em um ano. E sobraria bastante tempo. Você poderia, nesse tempo, ter um tempo de qualidade com seus amigos. Tempo verdadeiro, de qualidade. Jogar um futebol com seus amigos. Sair com suas amigas e colocar, de fato, o papo em dia, com um contato verdadeiro, real. Você poderia dedicar tempo servindo ao Senhor na sua igreja. Você poderia dedicar tempo estudando. Muitas vezes nós reclamamos que o nosso tempo é pouco para os estudos. Mas quando nós olhamos para o tempo de uso de telas, nós vemos que nós estamos dedicando muito mais tempo com coisas supérfluas, coisas que não edificam, do que com aquilo que realmente é importante. Olha, a ideia aqui não é constranger você. Como eu disse, eu mesmo tenho tido dificuldade. Nós somos a primeira geração que estamos aprendendo a conviver com as redes sociais. Estamos aprendendo a conviver com os aparelhos digitais. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que isso que pode ser uma bênção não se torne uma maldição. Ela pode nos roubar tempo. Efésios 5, de 15 a 16, o apóstolo Paulo diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. É interessante, essa expressão remir, que é usada pelo apóstolo Paulo, era uma expressão que era usada no contexto greco-romano para o comércio de escravos. Então, muitas vezes, quando a pessoa ficava endividada, hoje em dia, quando você fica endividado, o seu nome vai lá para o Serasa, para o SPC. Mas na época que o Novo Testamento foi escrito, não era assim. Se você estava endividado, para pagar essa dívida, muitas vezes você tinha que se vender como escravo. Então, a pessoa se vendia como escravo para quitar uma dívida. E muitas vezes a pessoa agora, escravo, perdia a sua liberdade, um familiar ou um ente querido, uma pessoa amada, queria resgatar aquela pessoa. O que ela fazia? Ela ia até o dono daqueles escravos e ela ia pagar um resgate, um valor, ou seja, pagar aquela dívida, pagar um preço para que aquela pessoa pudesse sair da escravidão e voltar à sua liberdade. Sabe qual era a expressão que era usada para isso? Remir. Remir. É a mesma expressão usada por Paulo. É como se Paulo dissesse que o nosso tempo está escravo. Nós vivemos dias maus, é tanta correria, tanta coisa para fazer, parece que o dia se encurta a cada semana. Então, em tempos como esse, de dias maus, de tanta correria, nós precisamos remir o tempo, nós precisamos pagar o preço para que o nosso tempo seja bem usado e seja bem utilizado para a glória de Deus e para o nosso crescimento pessoal. Um ponto interessante
Eu não sei se vocês já assistiram, e eu quero indicar para vocês, uma série da Netflix, que se chama O Dilema das Redes. Alguém já assistiu? Então você vai pegar, amanhã não, que amanhã é dia do Senhor, você vem para a igreja, mas durante a semana você vai assistir essa série fantástica, O Dilema das Redes. E você vai ver o perigo que nós estamos correndo. Essa série fala, um documentário, é uma série documental que entrevista várias pessoas que trabalharam nessas big techs, nas grandes empresas que controlam as redes sociais, e elas falam sobre os recursos que elas utilizam para prender as pessoas nas redes sociais. Nessa série que eu assisti, que é uma série fantástica, documental, e eu quero que você assista mesmo. Um desses desenvolvedores de sistemas que trabalhou para o Instagram, ele criou uma ferramenta que se chama rolagem infinita. Você já ouviu falar sobre isso? O que é uma rolagem infinita? Alguém aqui usando o Instagram, em algum momento da sua vida, você já chegou no fim do seu feed? Não, porque ele criou uma ferramenta dentro das redes sociais chamada rolagem infinita. E a ideia da rolagem infinita é que justamente você fique ali o máximo de tempo possível. E nessa rolagem infinita, a vida vai passando. A vida vai passando. Relacionamentos reais, os estudos, o cuidado com as coisas da rotina, do dia a dia, a organização, o cuidado com a sua família, a atenção com seus pais, com seus amigos, com seus colegas de casa, o seu tempo com Deus, e isso vai passando. O seu tempo de qualidade com o seu namorado, com o seu noivo, isso vai passando, porque você está na rolagem infinita. E isso leva à negligência de coisas que são verdadeiramente importantes. E para nós que somos crentes, Bíblia, oração e serviço a Deus. E aí quando algum irmão da igreja chega para a gente, meu irmão, eu estou sentindo a sua falta. Ainda tem gente que diz assim, eu não estou tendo tempo. Não tenho tempo. Mas as configurações do nosso celular revelam que o problema não é o tempo, o problema são as prioridades. O que nós temos colocado como prioridade em nossas vidas? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa responder. É só para você refletir. Você passa mais tempo com Deus ou com a timeline? Você passa mais tempo com Deus ou na rolagem infinita? Nós, cristãos, muitas vezes, passamos horas diante de uma tela, de um celular, numa rede social, e quando nós dobramos o joelho para fazer uma simples oração, não conseguimos passar 5 minutos diante de Deus. Logo acaba o assunto. Terceiro ponto. Comunicação digital exige sabedoria. Olha o que eu vou falar para você. Comunicação digital exige o quê? Sabedoria. A gente vive hoje um tempo que é o tempo da polarização. Tudo gera polêmica nas redes sociais. Tudo. Exatamente tudo gera polêmica. Sempre vai ter aqueles que são de um lado e os que são do outro, e as pessoas estão se detonando nos comentários, nas publicações das redes sociais. O WhatsApp é um negócio complicado. Porque muitas vezes você digita uma mensagem, mas a comunicação nas redes sociais, ela é uma comunicação deficitária. Então, muitas vezes você digita uma coisa, mas a pessoa entende outra, e aquilo leva a uma série de conflitos. Veja, olha o que diz, antigamente, quando você queria conversar com uma pessoa, você ligava para a pessoa. Ô, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Como é que está a sua família? Choveu aí? O nordestino gosta de perguntar se choveu. É a primeira coisa. Hoje, aí você vai mandar uma mensagem para o seu pai, para o seu irmão, para um amigo seu. E aí, meu irmão, como é que você está? Aí a pessoa só coloca assim, ó. Não é isso? E a gente fica ofendido com isso, né? Muitas vezes. Mas é por quê? Porque a rede social, ela tira aquela parte preciosa da comunicação, o afeto. Ela leva cada vez a um relacionamento mais frio, mais distante. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com os conflitos, com as brigas.
Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Temos usado de sabedoria nas redes sociais. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre com graça. Nós devemos tomar cuidado com discussões online, polarizações, fofocas. Gente, as páginas que têm muitas vezes recorde de seguidores são as páginas de fofoca. E hoje, até mesmo no contexto da igreja, tem pessoas dando atenção a esse tipo de conteúdo. Não, deixa eu entrar aqui nessa página aqui. O Fuxico Gospel. Jesus amado, misericórdia. Você tire isso da sua vida. Você já tem tanta coisa para se preocupar. Ah, eu estou preocupado porque a influenciadora fulano de tal se separou do marido dela e às vezes o nosso assunto é isso, gente. E aí nós vivemos assim de coisas supérfluas. Nós não conversamos sobre assuntos verdadeiramente importantes, que edificam, que nos faz crescer. Devemos tomar muito cuidado com isso também. Certo? A língua digital também pode abençoar ou ferir. Ou seja, tome cuidado. Nunca poste com raiva, nunca responda no furor da ira. Evite fofocas, páginas que não edificam. Cuidado com aquilo que você está seguindo nas suas redes sociais. Se Jesus pegasse o seu celular e clicasse lá no histórico do seu navegador, ele ia ficar feliz com aquilo que ele ia ver lá no histórico do seu navegador? Se ele clicasse lá na barra de pesquisa do seu Instagram, ele ia ficar feliz com o conteúdo que ia aparecer ali? Mas deixa eu dizer uma novidade para você. Ele não precisa pegar o seu celular. Ele está observando você 24 horas por dia. Você e eu podemos esconder o histórico do nosso celular, dos nossos pais, dos nossos colegas, dos nossos amigos, mas o Senhor nos conhece e Ele sabe o que nós temos visto. E aqui tem um outro ponto: as redes sociais têm sido, por muitas vezes, porta de entrada para a pornografia na vida de muitos jovens e adolescentes. Está o TikTok aí, que eu particularmente acho uma rede social completamente desnecessária. Desnecessária. Assim, no meu caso, claro que você pode usar. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: qual é o tipo de página e de influenciador e de pessoa que você está seguindo ali? Se você quer crescer, você quer ser um bom profissional, quer ser um homem, uma mulher de Deus, se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem conteúdo, uma pessoa que é interessante, que se aprofunda em temas realmente relevantes, e você vai ficar desperdiçando tempo com bobagens na sua vida. Esse é o momento da nossa decisão. Quarta verdade, quarto princípio. O perigo da comparação e da aprovação dos homens. Rede social é lugar que a gente está o tempo inteiro buscando o quê? A aprovação. E aí é o vício da aprovação, porque você posta uma foto e aí você já fica esperando lá. Quantas pessoas curtiu? E aí se não, as pessoas não curtiram, você já se sente o quê? Ofendido. Ninguém me curtiu, ninguém gosta de mim. Gente, olha só a carência que nós estamos vivendo. Se nós soubermos do tamanho do amor de Jesus por nós não vamos viver carente desse jeito, não. Tem pessoas que, muitas vezes, eu já fiz isso na minha vida. Às vezes a gente fica postando muita coisa que não é do interesse das pessoas nas redes sociais, porque a gente quer chamar o quê? Atenção. E essa característica é característica de pessoas imaturas, crianças. O meu filho, quando chega alguém diferente lá em casa, ele falta amarrar uma melancia no pescoço. Ele é criança, ele quer chamar a atenção, ele tem 4 anos. Então ele fica pulando, ele grita, ele traz todos os brinquedos para a sala, ele vai lá e solta o cachorro entra, sobe no colo das visitas. Ele quer chamar a atenção, isso é característica de criança, de pessoas imaturas. Então nós não devemos ficar postando para chamar a atenção das pessoas. Quero chamar a atenção de alguém, vou postar uma indireta aqui no meu status. Nós devemos ter maturidade, aprender a resolver os problemas. Se eu estou chateado com alguém, eu devo ligar para essa pessoa, visitar essa pessoa, conversar pessoalmente com essa pessoa e me resolver. As redes sociais mostram muito a nossa imaturidade e nos leva à comparação e à aprovação dos homens. Gálatas 1:10 diz assim:
o apóstolo Paulo, será que eu procuro agradar a Deus ou os homens? Quem mais a gente quer agradar na nossa vida? Provérbios 14, 30. Diz assim, ó, a inveja é a podridão dos ossos. Redes sociais é um ambiente de nutrição de inveja em nossos corações. Quem nunca, rolando lá, olhou para aquela realidade daquela pessoa e sentiu uma fisgadinha de inveja no coração? É porque inveja é um pecado que a gente não confessa. Só é invejoso o outro. Já prestou atenção? Já viu alguém confessando inveja? Dificilmente. As pessoas, invejoso sempre é o outro. Mas a verdade é que nós devemos ter sabedoria no uso. Porque redes sociais promovem a cultura da aparência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual é a diferença da reputação para o caráter? Reputação é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Caráter é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Reputação é aquilo que nós somos quando as pessoas estão olhando. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Nós estamos muito preocupados com reputação. Nós estamos muito preocupados em sermos populares, em sermos bem vistos na sala da nossa escola, na nossa universidade. A gente quer ter muitos seguidores, ter muitos amigos nas redes sociais. Mas isso não define caráter de ninguém. E nós precisamos nos voltar para o desenvolvimento do nosso caráter. Eu tenho redes sociais. Não estou dizendo para você apagar suas redes sociais. Você precisa ter sabedoria no uso das suas redes sociais. E eu também preciso. Nós precisamos. Certo? Então, tomar cuidado com a cultura da aparência. Curtidas viram ídolos. A autoestima fica atrelada ao engajamento. Então, se gerou engajamento, eu estou bem. Se ninguém curtiu, eu estou mal. Será que é isso que Deus espera de nós? Isso revela o quê? Que nossa identidade não está em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem que está aqui. A sua identidade está em Cristo, não no algoritmo. Você é aquilo que Cristo conquistou na cruz por você. Viva para a glória dele. Ele realmente te ama. E o que revela a sua felicidade não são as curtidas na sua postagem, não são os comentários na sua postagem, mas é o amor de Deus por você, a ponto de enviar Jesus para morrer naquela cruz pelos seus pecados. E aí nós vamos para o último ponto dessa noite. Quinto e último ponto. Nós podemos e devemos usar as nossas redes sociais para a glória de Deus. Amém? E para o nosso crescimento também. Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Que tipo de pessoa nós estamos sendo em nossas redes sociais? Nós estamos trazendo luz para as pessoas? Então, eu quero que você pense o seguinte: o quanto você tem compartilhado do Evangelho e da Palavra de Deus nas suas redes sociais? Agora, quando eu falo de compartilhar do Evangelho e da Palavra de Deus, não é botar uma foto sensual com um versículo bíblico, não. Tem muito homem e muita mulher que fazem isso, né? Não é isso. Quando eu falo para você compartilhar a verdade do Evangelho e a Palavra de Deus, é no sentido de, não é nem no sentido de virar aquele pregador insistente, mas é dos seus hábitos, da sua vida, revelar o caráter e o amor de Cristo. Compartilhar coisas que edificam, testemunhos, vitórias, conquistas que encorajem outras pessoas. A minha esposa, ela tem seguido uma esposa de um outro pastor nas redes sociais, e ela tem compartilhado o quanto ela tem sido abençoada por a vida daquela mulher. As redes sociais podem ser um instrumento de bênção, de edificação. Nós devemos, por exemplo, compartilhar a palavra, testemunhos, bondade, verdade. E só abrindo parênteses sobre verdade, cuidado, para você não ficar divulgando fake news, né? Porque hoje é o seguinte, a maioria das postagens é mentira. Tome cuidado com aquilo que você posta. Se realmente é verdade, se é comprovado aqueles fatos ali. Porque
O diabo é o pai da mentira e nós jamais devemos ficar compartilhando notícias falsas. Outra coisa, usar redes sociais para poder denegrir a imagem de outras pessoas, falar mal de outras pessoas, jamais. Nós devemos usar a nossa palavra para edificação, ser luz no ambiente digital com equilíbrio, discernimento e santidade. Eu quero desafiar você, não seja um consumidor das redes sociais, seja um missionário nas suas redes sociais. Eu já tive a oportunidade de evangelizar pessoas pelo WhatsApp. Eu estou discipulando um irmão que a gente não consegue se reunir sempre para orar, ler a Bíblia juntos. E a gente faz isso por videochamada no WhatsApp. Eu oro por ele, ele ora por mim. Ele tem crescido no conhecimento da palavra de Deus. As redes sociais são uma bênção. Está aí estudos. Eu tive conversando com uma pessoa um dia desse, e ela disse assim, olha pastor, eu moro aqui no interior do interior. E essa pessoa não tem acesso a muita coisa que a gente tem. Só que ela tem acesso à internet. E sabe como que ela tem conhecido boa teologia? Sabe como que ela tem estudado a Bíblia? Sabe como que ela tem se desenvolvido como pessoa? Através de cursos online, através de canais no YouTube que trazem edificação para a vida daquela pessoa. As redes sociais são uma bênção. O problema é como nós usamos. Nós devemos redimir as redes sociais, porque elas são ferramentas para servir ou a Deus ou ao pecado. E aí? Para que elas têm servido na nossa vida? Não se trata de sair das redes sociais. Não, pastor, essa mensagem falou ao meu coração, eu vou sair de todas as redes sociais. Claro que tem pessoas que precisam sair e fazer um detox. Você sabia que existe hoje um termo, foi cunhado um termo dentro da psicologia, que se chama nomofobia. Você sabe o que é nomofobia? Depois você pesquisa. Nomofobia é o medo de ficar sem o celular. Você já esteve fora de casa e de repente apareceu lá, sua bateria está descarregando. Você sabia que tem pessoas que quando isso acontece, começam a suar as mãos, se tremer, ficam nervosas, têm crises de ansiedade. É porque nós vivemos nesse tempo. É uma espécie de um vício. E nós devemos tomar muito cuidado. Não se trata apenas de sair das redes sociais, mas viver nelas com sabedoria, propósito e temor. Agora, se você não consegue usar as suas redes sociais com sabedoria, você já tentou várias vezes e não consegue, quando você vê, você está vendo coisa que não deve, você está desperdiçando sua vida, está atingindo sua santidade, seu relacionamento com Deus, aí você tem que fazer o que nos ensina a palavra do Senhor. Se a tua mão está te fazendo pecar, corta e lança fora. Sai das redes sociais. Se você não consegue usá-las com sabedoria, sai delas. E eu quero concluir fazendo um apelo final, com alguns pontos. Primeiro, revise suas redes sociais. Primeira coisa, não vou dizer para você sair, revise. Veja quem que você está seguindo. Sabe, tem páginas, páginas de humor idiota, páginas de coisas que não acrescentam, que ficam roubando o seu tempo, páginas com conteúdo pornográfico, páginas com conteúdo que te afasta de Deus. Para de seguir todas essas páginas, revise as suas redes sociais, faça assim um detox das suas redes sociais, uma limpeza, uma faxina nas suas redes sociais. Aqueles influenciadores supérfluos, que não edificam, que não traz nada de interessante para a sua vida, tira, revisa. Segundo, arrependa-se do uso egoísta ou pecaminoso. O John Piper, ele diz uma frase muito interessante. Ele fala assim, as redes sociais têm pelo menos uma serventia. Elas servirão para no dia do juízo, quando Jesus voltar, naquele dia, ninguém poderá dizer, eu não tive tempo para Deus. Então, olhe o quanto de tempo você tem gastado nas suas redes sociais. Peça ao Espírito Santo para guiar a sua presença digital. Diga, Senhor, me dê sabedoria para usar as redes sociais. Siga coisas que acrescente. Primeiro, a sua vida espiritual. Siga páginas, pastores, homens e mulheres, influenciadores que
tragam ensinamentos bíblicos para a sua vida e também na sua vida profissional e estudantil. Pessoas que tragam valores, princípios, que encorajem você nos desafios da sua vida estudantil, profissional. Faça uma revisão, passe a limpo. E, por fim, use sua influência para a glória de Deus. Use sua influência para a glória de Deus. Certo? E aí, por fim, algumas aplicações. Aí, nessas mesmas configurações que nós vimos lá no início, você pode entrar bem aí, que bem aí embaixo tem o seguinte, ó. Primeiro, limite de aplicativos. Se você puder ver aí no seu celular, defina limite de tempo. Aí você pode definir um limite de tempo. Pastor, eu vi aqui que eu gastei 10 horas no meu celular, eu quero diminuir isso pelo menos pela metade. Então defina um limite de tempo. Eu só quero usar 1 hora por dia no Instagram. Não já é uma melhora? Defina um limite de tempo. Você pode fazer isso aí no seu celular. Certo? Outra coisa, lembrete de tempo de tela. Então você pode colocar esse lembrete. Então você vai estar usando o celular e de repente o celular vai lembrar, olha, você já está há 3 horas. E ali é como uma placa que está avisando para você, cuidado, para você não passar dos limites. Tá bom? Então, faça isso. Estabeleça um limite de tempo. Adicione um lembrete aí como uma placa de um aviso para que você não use tempo demais. Isso é algo interessante. Outra sugestão de aplicação na semana. Escolha um dia da semana como um dia sabático digital. Assim, olha, domingo ou sábado, um dia que você achar melhor. Nesse dia aqui, eu não vou usar redes sociais. Vou me lembrar o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu vou mostrar para essas redes sociais que eu não preciso delas para viver. Então, um dia por semana eu vou fazer um dia sabático. Não vou usar redes sociais. É uma forma de você também trabalhar o seu coração. Outra sugestão de aplicação, poste algo bíblico ou encorajador. Sabe, nos seus status, ou para um amigo seu, mande um versículo, mande uma palavra de encorajamento. Né? E faça uma limpeza nos conteúdos que não glorificam a Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria no uso das nossas redes sociais. Vamos orar ao Senhor. E eu espero que essa palavra tenha servido aí, pelo menos de um alerta para você, serviu para mim, de nós não desperdiçarmos nosso tempo tão precioso e usarmos ele da melhor forma para Deus. Não se trata de excluir todas as redes sociais. Se tem uma coisa que eu não sou, e eu creio que nós entendemos isso aqui na igreja, a gente não trabalha no sentido de extremismos. Não pode usar a rede social. Claro que pode. Você pode usar tudo, desde que você tenha sabedoria em como usar. Aplique